Bem-vindos ao Viagem nas Escrituras. Embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de um homem que se tornou um símbolo de fé inabalável: Jó. Sua vida nos ensina que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, a perseverança e a confiança em Deus podem nos conduzir à restauração. Prepare-se para explorar os desafios, questionamentos e a incrível redenção desse homem justo. Vamos juntos descobrir o que a experiência de Jó tem a nos ensinar sobre fé, paciência e a soberania divina. Jó era um homem de destaque, habitante da terra de Uz. Sua reputação de integridade e justiça era amplamente reconhecida. Ele não era apenas um homem rico, mas também alguém profundamente devoto a Deus. Jó era conhecido por suas ações justas, seu temor a Deus e sua constante busca por retidão em todas as suas atitudes. Com uma família numerosa, Jó era abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía grandes rebanhos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, contava com um grande número de servos. Era considerado o homem mais rico e respeitado de toda a região do Oriente. Mas o que realmente destacava Jó não era sua riqueza, mas sua fé inabalável. Ele oferecia sacrifícios diariamente, especialmente em favor de seus filhos. Temia que, em algum momento, eles pudessem ter pecado ou ofendido a Deus em seus corações. Seu compromisso espiritual era a base de sua vida familiar e social. A dedicação de Jó a Deus era constante e sincera. Ele não apenas seguia os preceitos religiosos, vivia uma vida coerente com seus valores. Sua fé não dependia das circunstâncias ou da prosperidade material. Ele buscava agradar a Deus em todos os aspectos de sua vida, independentemente das recompensas terrenas. Essa postura íntegra e fiel fazia de Jó um exemplo para aqueles ao seu redor. Ele era admirado por sua sabedoria e bondade. Sua casa era um lugar de hospitalidade e justiça, refletindo seu caráter. Jó agia com compaixão e generosidade, cuidando dos pobres e defendendo os oprimidos. A prosperidade de Jó não era apenas material. Ele desfrutava de harmonia familiar e de uma vida plena. Seus filhos costumavam se reunir em festas, celebrando a unidade familiar. Jó zelava por esses encontros, orando por seus filhos e pedindo a proteção divina. A paz reinava em seu lar. No entanto, essa vida tranquila e abençoada não passaria despercebida. Jó, sem saber, estava prestes a enfrentar a maior provação de sua vida. Sua fidelidade seria testada em um nível que nenhum ser humano poderia prever. A história de Jó, que começou com bênçãos, estava prestes a tomar um rumo dramático. Seu compromisso com Deus não seria abalado por riquezas ou confortos. Jó seria levado ao limite, confrontado com perdas inimagináveis. No entanto, seu coração continuaria firme, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronasse. A verdadeira medida de sua fé seria revelada nas horas mais sombrias de sua existência. Este é o ponto de partida de uma jornada extraordinária de fé e perseverança. A vida de Jó nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da devoção. O que acontece quando um homem justo enfrenta o sofrimento? Sua fé resistirá? Jó estava prestes a descobrir a profundidade de seu relacionamento com Deus. A integridade de Jó seria posta à prova, mas também revelaria verdades eternas sobre a fé, a paciência e a soberania divina. Sua história, marcada pela lealdade e pela confiança em Deus, transcenderia o tempo, tornando-se um testemunho vivo para todas as gerações. Em um cenário celestial, algo extraordinário ocorre. Os anjos se apresentam diante de Deus e entre eles está Satanás. Deus pergunta ao inimigo de onde ele vem e ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Nesse contexto, um diálogo se inicia que terá profundas consequências para Jó, um homem justo. Deus destaca a integridade de Jó. Viste meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás, porém, questiona a motivação da fidelidade de Jó. Ele sugere que Jó é fiel apenas por causa das bênçãos e prosperidade que recebe.
Satanás desafia: toca em tudo o que ele tem e verá se não blasfema contra ti. Deus, confiando na integridade de Jó, permite que o inimigo teste sua fé, mas com uma condição: não pode tocar na vida de Jó. O cenário está montado para uma provação sem precedentes. A fé de Jó será colocada à prova. Em um único dia fatídico, a vida de Jó muda drasticamente. A primeira notícia chega: seus bois e jumentas foram roubados e os servos que os cuidavam foram mortos. Antes que Jó pudesse absorver essa perda, um outro mensageiro traz uma notícia ainda pior. O sofrimento começa a se intensificar. A tragédia continua a se desenrolar. Fogo cai do céu, consumindo as ovelhas e os pastores. Jó ouve tudo em silêncio, sem compreender a razão dessas calamidades. Ele, um homem justo e fiel, vê sua fortuna sendo destruída em questão de horas. E as notícias ainda não terminaram de chegar. Outro servo corre até Jó, anunciando que os caldeus atacaram e levaram seus camelos. Mais servos foram mortos. Jó, que até então desfrutava de grande prosperidade, vê seu mundo desabar. Mas a maior dor ainda estava por vir: a notícia da perda de seus filhos, que celebravam juntos. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos. Todos morreram. Em questão de horas, Jó perdeu sua fortuna, seus servos e, o mais devastador, seus 10 filhos. Era uma sucessão de tragédias inimagináveis. A dor era imensa, mas sua reação surpreenderia a todos. Jó rasga suas vestes e rapa a cabeça, sinais de profundo luto. Em seguida, prostra-se e adora a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante de tamanha dor, Jó não blasfema. Sua fé permanece firme, um testemunho impressionante de devoção. Satanás acreditava que Jó negaria a Deus diante do sofrimento, mas estava errado. Jó, em meio à perda e ao luto, escolhe a adoração. Sua reação não era a esperada por aqueles que acreditam que a fé depende de bênçãos materiais. Jó demonstrava que sua devoção era genuína. A história de Jó nos lembra que, mesmo no sofrimento, a verdadeira fé não se abala. Ele não entendia o porquê de suas perdas, mas manteve sua confiança em Deus. Essa prova extrema não era apenas um teste de paciência, mas uma revelação do caráter inabalável de um homem justo. Após dias de sofrimento, Jó permaneceu firme em sua fé, apesar das dores físicas e emocionais. Ele enfrentou questionamentos de amigos que, ao invés de consolá-lo, sugeriam que suas tragédias eram consequência de pecados ocultos. Mas Jó sabia que sua consciência estava limpa e que sua fidelidade a Deus era verdadeira. Essas conversas profundas levaram Jó a refletir sobre a natureza do sofrimento e a justiça divina. Em suas orações e lamentos, ele não negou a Deus, mas questionou os desígnios divinos. Jó ansiava por uma explicação e desejava entender o propósito de sua dor. Sua fé, embora firme, passou por um processo de amadurecimento. Então, Deus finalmente respondeu a Jó, mas não da forma esperada. Em meio a um redemoinho, Deus apresentou perguntas retóricas sobre a criação do universo, destacando sua soberania e sabedoria infinitas. Jó compreendeu que a mente humana não pode abarcar os mistérios divinos. Ele reconheceu sua limitação diante da grandiosidade de Deus. Jó, humilde e arrependido, declara: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Sua fé foi transformada. Ele percebeu que a verdadeira sabedoria está em confiar plenamente em Deus, mesmo sem entender todas as razões. Esse reconhecimento marcou o ponto de virada em sua história. Com Jó restaurado espiritualmente, Deus começou a restaurar também sua vida material. Ele ordenou que os amigos de Jó fizessem sacrifícios, e Jó orou por eles, demonstrando perdão e compaixão. Esta atitude revelou o coração misericordioso de Jó, mesmo diante das injustas acusações que recebera. Deus então devolveu a Jó o dobro do que ele possuía antes. Seus rebanhos foram multiplicados. Agora ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Sua riqueza superava a de seus melhores dias.
Jó, que havia perdido tudo, agora experimentava uma restauração abundante. Além das riquezas materiais, Deus concedeu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. As novas filhas eram descritas como as mais belas da região. Jó lhes deu herança, algo incomum naquela época, demonstrando sua justiça e generosidade. Sua família foi reconstruída, trazendo-lhe novamente alegria e conforto. Jó viveu mais 140 anos após sua aprovação. Ele viu seus filhos, netos e bisnetos. Sua vida foi marcada por uma paz duradoura. A provação que enfrentou não apenas fortaleceu sua fé, mas também o transformou em um exemplo vivo de perseverança e fidelidade diante do sofrimento. A história de Jó nos ensina que, embora o sofrimento seja uma realidade, a restauração de Deus vai além do que podemos imaginar. Jó não apenas recuperou o que perdeu, mas recebeu em dobro. Sua experiência revela que a fé genuína não é destruída pelas adversidades, mas é refinada por elas. O relato de Jó permanece um testemunho poderoso da soberania e bondade de Deus. Mesmo nas horas mais sombrias, há esperança de restauração. Jó nos convida a confiar que Deus tem um propósito, mesmo quando tudo parece perdido. Sua história ecoa através dos tempos, inspirando fé e resiliência. Chegamos ao fim desta jornada pela história de Jó, um exemplo poderoso de fé, resiliência e redenção. Se essa mensagem tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que precisam de uma palavra de esperança. Inscreva-se no Viagem nas Escrituras para continuar explorando as riquezas da Palavra de Deus. Até a próxima viagem.